bem-vindos ao podcast Quebra-Gelo. André, Rui, hoje vamos falar de um gênio, da comédia. pois vamos, mano. Vamos falar de quem? George Carlin. Tive uma semana a ouvir os podcasts de George Carlin. Os podcasts. Os podcasts de George Carlin. Mas olha que devia ser engraçado, só fizesse podcast eu ouvia. Não eram podcasts, eram stand-ups. E vamos agora então falar sobre a lenda da comédia mundial, George Carlin. Hey, I'm the first one to say it's a great country, but it's a strange culture. We got a strange culture. This has got to be the only country in the world that could ever come up with a disease like bulimia. Got to be the only country in the world where some people have no food at all and other people eat a nourishing meal and puke it up intentionally. This is a country where tobacco kills 400,000 people a year, so they ban artificial sweeteners. Because a rat died. You know what I mean? This is a place where gun store owners are given a list of stolen credit cards, but not a list of criminals and maniacs. And now they're thinking about banning toy guns, and they're going to keep the fucking real ones. This is a place where alcohol ruins more lives than cancer, and everybody gets upset when some athlete gets hooked on cocaine. You know, Time Magazine and Newsweek, they put cocaine on the cover, but they put the liquor advertisements inside the magazine. It's the old American double standard, you know, say one thing, do something different. And of course, the country is founded on the double standard. That's our history. We were founded on a very basic double standard. This country was founded by slave owners who wanted to be free. Para começar, pelo básico, como sempre, vamos começar com a informação básica desta figura. O nome original do senhor é George Dennis Patrick Carlin. Nasceu em Nova York a 12 de maio de 1937 e faleceu em Santa Mónica no dia 22 de junho de 2008, vítima de uma paragem cardíaca. ele também já tinha um historial de ataques cardíacos. Foi triste. Mas podia ter sido pior, se fores a ver bem, até Sim. para o estilo de humorista que era, normalmente este pessoal ou dá em suicídios, ou acaba por ter overdose. Ou um cancro de uma cena qualquer, até teve... É assim... Ele teve um ataque cardíaco aos 41 anos, né? E Logo mesmo aí. a própria perspectiva dele, não acredito que tenha sido uma pessoa... E ele próprio, mais no fim da vida dele, não deu a entender que tinha um grande medo da morte. Sim. Por isso, para ele se calhar ainda fez meia dúzia de piadas enquanto estava lá no hospital. É bem provável. No início da sua carreira, no início da sua entrada no espetáculo, o George Carlin não começou por fazer stand-up. Teve vários programas de rádio, teve várias aparições na televisão, no que eram os talk shows da sua época, até ser contratado pela HBO. A nível da sua vida pessoal, é muito importante, e ele sempre referenciou muito o papel da sua mãe, que foi uma mulher que ele amou muito até ao fim da sua vida. Ele falou sempre muito da mãe até ao fim da vida, porque o pai de George Carlin era alcoólico e por vezes chegou a ter alguns episódios de violência doméstica. A mãe do George Carlin fartou-se disso e um dia agarrou nele e no irmão, o Dennis Carlin, e fugiu com eles por uma escada de incêndio. E depois disso teve que os educar e que os fazer crescer sozinho. Uma mãe solteira na década de 50 e de 40 também não era algo fácil. Não. Até porque, digam o que disserem, acabava por haver sempre uma discriminação da mulher nessa altura. Ainda não tinha passado a Segunda Guerra Mundial, e só após a Segunda Guerra Mundial é que se começou a ver realmente o papel da mulher na sociedade. E não há de ter sido fácil criar dois filhos nessas condições, e é por isso que ele gostava tanto da mãe e sempre falou tanto da mãe até ao fim da sua vida. E desde pequeno que o George Carlin teve a sua personalidade muito marcada a contrastar com a sua envolvência. Ele sempre foi rebelde. Sempre foi rebelde.
a nível da escola, a nível dos grupos onde era integrado. Ele não andou numa escola normal, como ele fez referência muitas vezes, andou nos podcasts. E eu a dar-lhe. Tu queres mesmo que o homem. Querias mesmo que o homem fizesse um podcast. Era mesmo. Mas ele tem os CDs. Pois tem. Para além dos specials da HBO, ele tem os CDs dele. Sim, ele até começou por fazer CDs antes de specials. O primeiro álbum dele, o Class Clown, foi disco de ouro. Não obstante. Mas continuando com a vida pessoal dele. Como eu estava a dizer, ele não andou numa escola normal, andou numa escola católica, mas que não era marcada pela disciplina e pela violência que normalmente são associadas a essas escolas. Era uma escola bastante liberal. É de admirar. Mas é que é mesmo de admirar, numa escola católica que normalmente é açoites, é rezar, é levar porrada, é seres violado, é levanta-te, mete os joelhos, mete isto na boca. Mas no caso dele não foi bem assim. A escola não tinha notas. Como ele disse, eles tentavam aproveitar ao máximo a individualidade de cada um e não tentar fazer distinções entre cada uma das pessoas que lá andavam. Era uma escola muito liberal. E isso vem influenciar muito a personalidade dele e a crença dele que as pessoas são todas iguais e que não vale a pena fazer distinções. Disse aqui uma coisa mal, eu não queria dizer que as pessoas eram todas iguais, caralho, eu queria dizer que as pessoas eram todas diferentes, mas dentro do mesmo patamar de igualdade. Mas enfim, a rebelião dele continuou, ele saiu da escola no 9º ano e, para além de ter saído da escola, ele foi expulso de uma data cena. Ele foi expulso da catequese, ele foi expulso do coro, ele foi expulso dos escoteiros, ele foi expulso do... Não sei se a tradução para português será indicada, o campo de verão, os summer camps, que é uma coisa que eles têm lá nos Estados Unidos, é tipo uma colónia de férias. É a colónia de férias, Foi também expulso da Força Aérea, se bem que na Força Aérea, ele falou disso numa entrevista, e não foi bem expulso, foi mais ou menos, eles estavam fartos um do outro, segundo ele disse, ele estava farto da Força Aérea, a Força Aérea estava farta dele. E então, ele diz que se sentou lá no escritório com o comandante, ou seja, o que for, e o que o homem lhe disse foi: olha, nós não te queremos cá, tu também não queres estar cá, mas para não ter que passar por todos aqueles entraves burocráticos, porque assim, expulsares um gajo da Força Aérea, ainda tens que relatórios, é isto, é aquilo. O que o comandante lhe disse foi que ele escusava de vir, mas que eles lhe davam a pensão, ou não sei o quê, da Força Aérea na mesma, e acho que ele teve 2 ou 3 anos assim, estás a ver? E não ficava no fundo que aquilo, quando tu acabas da Força, o serviço militar, depois ficas tipo numa reserva durante não sei quantos anos, e eles também tipo, saltavam essa parte, ele não ficava de reserva de tempo nenhum e nunca mais era chamado. Mas há uma cena que eu acho engraçada, é que apesar dele de recusar todas estas instituições, ou ser expulso, ou não se dar bem com isto tudo, ou integrar-se, ele acaba sempre por arranjar qualquer coisa melhor, independentemente disso, não achas? Não estou bem a ver. Não estás bem a ver? Não estou bem a ver o que é que queres dizer com isso. Não estou a dizer, é assim, apesar dele ser expulso da catequese, do coro, dos textos, não sei o quê, ele acaba sempre por ter sorte com o sítio para onde ele vai a seguir. Sim. Porque repara, ele saiu da escola, mas conseguiu entrar para a Força Aérea, que era aquilo que ele queria, que ele desejava. E apesar de não gostar da Força Aérea, ele conseguiu estar na mesma lá oficialmente. Sim, e ficar com a pensão. Aceitando lá e ficando com a pensão e podendo a partir daí começar a fazer os programas de rádio e as coisas que ele queria. Realmente o gajo teve sorte ou teve jeito para organizar as coisas. Mas foi uma coisa que ele referenciou muito, porque ele é irlandês. A linhagem dele é irlandesa. Ele é 100% irlandês. Os avós, tanto paternos como maternos, eram todos irlandeses. E ele diz então que aquilo é a sorte dos irlandeses, que é uma coisa genética. Mas ele acreditava firmemente nisso. Ele acreditava firmemente que a sorte fazia parte da tua componente genética. Não era algo relacionado com o envolvente, era uma componente genética. Ele acreditava nisso, estás a ver? My list was just trying to isolate the words that were always filthy, not the ones that were sometimes dirty.
And the original list was shit, piss, fuck, cunt, cocksucker, motherfucker, and tits. This was all I could think of in one sitting. Just one side. Well, we had to add shit. We had shit, piss, fuck, cunt, cocksucker, motherfucker, tits, and then we added fart, turd, and twat. Which also don't have other meanings. You know, twat's twat, and that's that. Depois dele ter saído da Força Aérea, o sonho dele, até antes de ter saído da Força Aérea, era ser ator, porque ele via, na altura as figuras televisivas tinham muito peso, hoje também, mas na altura eram verdadeiras vedetas, porque foi na altura em que começou a haver os talk shows, os grandes filmes, e ele sempre sonhou ser um ator. Ele próprio dizia que em parte da vida dele ele tinha o sonho americano, que foi algo que no fim da vida dele ele desprezava, mas no início da sua vida ele tinha muito esse sonho americano de ser famoso, de ser um ator, de ganhar muito dinheiro, de estar nos holofotes. Ele tinha muito esse sonho. E até muito à frente da sua vida ele procurou seguir isso. Como eu já tinha dito, fez vários programas de rádio, fez várias aparições nos talk shows da altura. Ele na altura fazia um género de sketches, não fazia propriamente stand-up, mas fazia sketches. Ele tinha um programa de rádio com um senhor que até muito ao fim da vida dele foi um grande companheiro dele, que se não me engano era o Jack Burns, e eles tinham um programa de rádio que era os Wright Brothers, que foi o primeiro bom programa de rádio deles, segundo isso, era os Wright Brothers, que deixavam-nos escrever o que eles queriam e estar à vontade, sem ter scripts, sem ter nada. E enquanto ele fazia isso, enquanto ele ganhava dinheiro por aí, também fazia aparições nos talk shows, e foi aí que ele começou a ganhar uma base de entretenimento para mais tarde poder ir para os stand-ups. One of those farts that would strip the varnish off a footlocker. Em relação ainda ao facto de ele querer ser ator, também de diferenciar que ele chegou mesmo a fazer filmes, sendo, acho que pelo qual ele é mais conhecido lá, acho que foi onde teve muito sucesso em 94, que era The Shining Time Station, em que ele fazia do Mr. Conductor. Eu sinceramente não sei muito bem o que é que isto é, mas acho que pelo que ele fala mesmo nos seus stand-ups, foi algo que teve bastante sucesso na época. Ele entrou em vários filmes, nós temos aqui a filmografia dele, nós depois deixamos o link na descrição. Entrou em filmes como Dogma, The Prince of Tides, também foi um filme que foi feita muita referência na performance. Americathon, Outrageous Fortune, o Scary Movie 3? O Scary Movie 3, que eu lembro-me de ver. Esse eu lembro-me de ver, de o ver lá no Scary Movie 3, que ele faz de arquiteto do Matrix, que a gaja entra lá e ele começa a gozar o barco mas é engraçado porque na altura em que eu vi isso ainda não tinha conhecimento de quem era o George Carlin. Eu também só agora quando comecei a ver é que também que soube, porque eu também não fazia ideia. E é triste como isto nos passa ao lado. É. Eu continuo a dizer que a nível nacional não há divulgação nenhuma de comédia. É uma cena que eu acho. A comédia cada vez tem menos influência a nível nacional. Antes ainda tínhamos o Levanta-te e Ri, que era fixe até, tipo, apesar de havia lá pessoal que não valia um caralho, assim como havia lá pessoal que era muito bom. Pronto. É como tudo. Mas era fixe. Eu gostava de ver o Levanta-te e Ri quando era pequenino. Nem sei porque é que aquilo foi cancelado, né? Não devia ter audiências que chegam. E pronto, é cancelado. Eu nem acho que tenha sido por aí. Eu acho que foi mais por nós sermos um país tão conservadorzinho, com tantas pessoas católicas, que não se pode dizer nada, não pode ouvir falar em caralhos, nem conas, nem nada. Ficam muito ofendidos. Eu acho que foi mais por essa vertente. Sim, e não tanto pela vertente das audiências, porque até havia muita gente que ia Levanta-te e Ri. Sim, havia. A aparência da estação televisiva também conta muito para os acionistas. E é assim, mesmo a nível dos talk shows, tu não tens um bom. Tens o 5 para a meia-noite. Mas é o único. A nível britânico, por exemplo, porque eles têm uma cultura de comédia muito desenvolvida. Eles têm vários shows de stand-ups, como têm vários shows de talk shows. Tem aquele homem... como é que o gajo se chama, meu? É um escocês, meu. Eu sei que é um escocês e um irlandês, meu. Eu agora não me estou a lembrar do nome do gajo.
Mas ele faz mesmo questão de levar para lá pessoal novo do stand-up, estás a ver, para terem a primeira luz do holofote e depois partirem daí. É um género de plataforma de lançamento. No 5 à meia-noite também houve uma temporada qualquer que eles tinham uma secção que deixavam pessoas lá ir fazer stand-up. Não havia assim nada de muito inovador, mas pelo menos davam uma hipótese. Às pessoas, mesmo que as pessoas não fossem assim nada de especiais naquilo. Nem tens em Portugal, assim, pelo menos abundantemente, comedy clubs. Não. Como tens nos Estados Unidos ou como tens na Grã-Bretanha. E é assim, eu lembro-me do Herman, eu gostava muito do Herman, ainda hoje gosto muito do Herman. Mas tanto o Bruno Nogueira como o Fernando Rocha, apesar de eu não ser grande fã do Fernando Rocha, mas foi um género de plataforma de lançamento para eles também. Apesar deles quando foram lá já estavam numa fase mediana, mas não deixam de ir ao Herman, porque na altura ir ao Herman era uma cena maluca, e tu agora não tens isso. Não, e o Herman agora deixou outra vez a televisão para voltar a fazer shows e stand-ups, pronto, já não tipo George Carlin. Mas eu acho que faz muita falta um bom talk show a nível nacional. Mas não estou a falar de um talk show tipo Oprah. Estás a ver? Estou a falar de um talk show tipo Conan O'Brien ou Jon Stewart. Eu acho que faz muita falta a nível nacional. Eu acho que houve uma tentativa de fazer isso. Não já não bem de canal, mas aquilo só teve 1 ou 2 edições. Mas não me consigo lembrar. Mas é pena porque é assim, tanto como plataforma de discussão, como plataforma de lançamento para artistas, ela que é muito necessária. E apesar de tiver a plataforma... mas é assim, apesar de teres o 5 para a meia-noite, o 5 para a meia-noite ainda é novo, é mais ou menos novo, meu. Não era como o Herman, o Herman era um artista com anos, não estou a querer desprezar o trabalho do 5 para a meia-noite, mas é assim, ainda está a um nível muito inferior àquilo que era o Herman José, na altura. Sim. E acho que é preciso algo assim. Mas continuando com a vida pessoal do George Carlin, a culpa é do André que ele distrai. É por isso que eu aqui estou. O André está aqui para me fazer palmar e distrair. Um saboteur. És o homem da água. You people got no respect for the brain dead? Estávamos a falar então dos talk shows e da entrada no mundo televisivo do George Carlin. Foi nesta altura que houve a grande transição do sonho dele e a mudança de perspectiva dele. Que ele, dentro deste meio, ele começou a estar em contacto com o show business. Não só os shows, mas o business. E essa foi a parte que veio depois a influenciar também os stand-ups dele e veio a denotar muito essa revolta que ele tem contra a economia, contra a chulice e a mesquice e os esquemas. Porque ele começou-se a perceber que havia pessoal que estava lá não para dizer alguma coisa, e ainda hoje acontece muito isso. E se calhar mais ainda. E se calhar mais ainda, mas que estava lá simplesmente para receber o paycheck e ir-se embora. E ele, apercebendo-se disso, e em conjugação com a fase de drogas que ele estava a passar, foi nesta altura, antes disso ele já tinha experimentado, mas nesta altura, segundo ele diz, foi quando ele entrou mais no LSD, quando entrou na cocaína. Antes disso tinha tido erva, mas não, a erva já tinha, segundo ele diz, a erva já tinha feito o trabalho dela até essa altura, porque ele tem uma perspectiva acerca das drogas, e é uma boa perspectiva acerca de certas drogas, nomeadamente a erva e o LSD. Ele acha que são drogas que te mudam os valores, mudam-te a perspectiva, mas tu só precisas delas até certa altura. Ou seja, tu passas por uma mudança durante esse consumo, em que passas a ver as coisas de maneira diferente e passas a ter um critério de valores diferente, mas depois de teres feito essa mudança, se as continuares a usar, já estás a pedir mais do que aquilo que é necessário. Sim, tipo, já não tem mais nada para te dar. Para te ensinar, estás a ver? Para te ensinar. Ele diz mesmo que acha necessário teres essa mudança de valores. E foi isso que o ajudou, segundo ele diz, e nomeadamente o LSD, ajudou-o a perceber que o que ele queria, o sonho que ele tinha, não era o de ser ator. Ele não era um homem do mainstream. E é nesta altura que se vê a grande mudança no George Carlin. O homem que vai para a televisão de tuxedo e penteado e não sei o quê. É nesta altura que ele deixa o cabelo crescer.
que ele começa a entrar mais dentro da onda hippie, ele começa a ficar revoltado. É nesta altura que ele vai preso, é nesta altura que ele tem vários problemas com a autoridade, e é nesta altura que existe, ou que ele se apercebe daquilo que ele chamou o Clash of Generations, que foi na altura que ele tinha os seus 30 anos, estava na casa dos seus 30 anos, e ele começou a fazer stand-ups, mas no público estavam homens de 40 anos, a geração anterior à dele, que era uma geração subjugada ao mainstream, à cultura do negócio, da aparência, e a geração posterior à dele, que era o pessoal que estava na casa dos 20, era o pessoal que estava dentro da cultura hippie, que se queria expressar, que tinha algo a dizer. E ele, estando entre essas duas gerações, foi aí que ele se apercebeu do trabalho dele e o que ele queria atingir, que era falar contra uns e apoiar outros. E foi aí que ele começou a ditar as suas maiores ideias cá para fora. E foi nessa altura que ele descobriu, segundo ele diz também, a sua fase de escritor. Porque ele diz que uma grande parte do artista que ele é escritor. Ele diz que é mais escritor do que cómico, até certa altura da sua vida. E é a partir daqui, depois deste Clash of Generations, desta fase de drogas, desta fase de rebelião, é aqui que se cria a lenda, é neste meio que nasce o comediante que é George Carlin. But in the bullshit department, a businessman can't hold a candle to a clergyman. Because I gotta tell you the truth, folks. I gotta tell you the truth. When it comes to bullshit, big time, major league bullshit, you have to stand in awe. In awe of the all-time champion of false promises and exaggerated claims, religion. No contest. No contest. Religion easily has the greatest bullshit story ever told. Think about it. Religion has actually convinced people that there's an invisible man living in the sky who watches everything you do every minute of every day. And the invisible man has a special list of 10 things he does not want you to do. And if you do any of these 10 things, he has a special place full of fire and smoke and burning and torture and anguish where he will send you to live and suffer and burn and choke and scream and cry forever and ever till the end of time. But he loves you. He loves you and he needs money. He always needs money. He's all powerful, all perfect, all knowing, and all wise. Somehow, just can't handle money. Religion takes in billions of dollars. They pay no taxes, and they always need a little more. Now, you talk about a good bullshit story. Holy shit. Passamos agora aos stand-ups em si. Eu, como já disse, não conhecia este grande comediante que é o George Carlin, então ver os stand-ups dele foi uma certa descoberta. Comecei por coisa mais simples do mundo, fui ao YouTube e escrevi George Carlin. A primeira coisa que me aparece foi o podcast. Boa! O podcast! Esta vai ficar para sempre, né? O stand-up It's Bad For You, que é 2008, que é o mais recente dele. Foi o último podcast. Pois, foi o último. O último podcast. Oh, és tu, meu! És tu! Eu digo, mano, o papel aqui é seu, sabe tudo. Mas foi o último stand-up dele, o It's Bad For You. E eu gostei principalmente dos temas que ele falou no stand-up dele. Porque o que eu vi, a ideia com que eu fiquei no fim de ter visto isto, foi que ele, muita da comédia dele, ele consegue fazer comédia simplesmente a criticar situações que estão erradas. E isso aí deixou-me perplexo, porque não é uma coisa que uma pessoa esteja muito habituada. Pelo menos ao nosso nível de comédia aqui em Portugal, porque normalmente tu tens de ter uma piada e tens que... eu acho que não temos grande desenvolvimento cómico aqui, mas
a nível das piadas normais, tens de ter uma certa construção. Fazes a pessoa rir, dás aquela introdução, dás desenvolvimento, punchline. Ele não... Ele consegue fazer as pessoas rir só de ser ele a criticar as merdas. Isso foi o que me deixou mais espantado. Por exemplo, ele nesse primeiro podcast fala muito dos pais. Boa! Podcast! Nota do tradutor. Neste podcast do Quebra-Gelo, podcast significa stand-up. Nesse stand-up, por exemplo, uma cena que eu curti ver foi ele a criticar aqueles pais que fazem tipo de criar os filhos uma ciência, que tem tipo, ok, ele levanta-se a esta hora, depois passar 10 minutos tem que lavar os dentes, depois vai para a escola, depois pode brincar 30 segundos com este boneco, depois tem que passar a brincar com aquele, depois se for a segunda terça-feira do mês e for ano bissexto pode ir à casa do não sei quem, e ele só a criticar isto e a dizer estas coisas, ele consegue tipo, fazer o público partir-se a rir. Mas é demais. É que ele é um tema que ele fala muito nos últimos podcasts. Nos últimos stand-ups dele. Porque há uma evolução. Tu se reparas, há uma evolução da pessoa dele ao longo dos specials que ele faz, dos stand-ups que ele faz. Ele começa por fazer piadas a nível de coisas muito básicas, de coisas muito mundanas, e tentar ser só apenas um comediante, estás a ver? Como tu notas o primeiro special dele, o Josh Carlin on Location, e o segundo Josh Carlin Again, e o Josh Carlin on Carnegie Hall, e o Josh Carlin on Campus. Sim, eu por acaso reparei nesses, eu por acaso vi-los todos por ordem inversa. Mais recente para o último, porque era a ordem que estava no YouTube. E realmente é verdade. Ao início nota-se mais que ele faz mais piadas simples. Não tem tanta revolta. É isso, não tem tanta revolta. Ele, à medida que o tempo vai avançando, que ele vai ficando mais velho, que ele só vai percebendo mais das coisas e que ele vai fazendo mais specials, tu notas a revolta a crescer nele. Notas que ele não quer só fazer piadas, estás a ver, como ele fazia ao início, que estava naquela fase de Clash of Generations, mas ele depois começa a ter algo a dizer. Sim, estás a ver? A partir da cabeça da audiência. A partir do fim da década de 80 dele, que é quando ele faz o What Am I Doing in New Jersey, e depois na década de 90 quando ele faz o Doing It Again, ele já notas aquela raiva que ele tem, man. Eu por acaso reparei bastante nisso quando já tinha visto os outros todos e fui ver o George Carlin Again, e é totalmente diferente. Porque ele nos outros vê-se aquela revolta, muita exaltação, tipo o falar tipo, grosso, e tu vais ver o George Carlin Again e é tipo ele está lá na boa, tipo na descontra, a rir-se calmo, man, e faz as piadas com muito mais calma, e vês que aquilo sai, é assim, não é que as outras saiam naturalmente, mas sai com uma fluência muito mais leve. Sim. Do que saem as piadas dos stand-ups mais recentes. Eu acho que essa é a principal diferença entre os stand-ups. Mas atenção, ele não deixa de ser desprovido de conteúdo, porque aquela peça que ele faz do 7 Dirty Words, as 7 palavras que tu não podes dizer na televisão, isso é uma crítica à censura televisiva que ele faz. É. E se tu fores ver, é uma crítica à censura que é meia escondida, não é direta. Mas ele fala muito da linguagem que as pessoas usam. Estás a ver? Eu acho que é das partes mais engraçadas. Mas não é só nos recentes. Nos recentes ele fala menos a nível da linguagem, mas ele nos stand-ups mais antigos ele brinca muito com as palavras. Já reparaste? It's not get on the plane, I get in the plane. Mas eu curto bem esse beat que ele faz da. Eu acho que esse é do Gemini New York, quando ele faz. Acho que sim. Quando ele fala sobre a segurança dos aeroportos e depois fala sobre como as hospedeiras de bordo falam. Ele a dizer, não sei o quê, estamos a chegar a Nova Jersey. Viemos de Nova York para Nova Jersey. Nós ainda não aterramos e a gaja já está a dizer, bem-vindos a Nova Jersey. Mas que moral é que ela tem de me dar as boas-vindas
se ela mesma ainda não aterrou na cidade. Ou então, e aí vê-se o facto de, se calhar, um bocado dele ter estado na Força Aérea, tipo, chamarem ao piloto Capitão. Que o gajo nem tem patente nenhuma, só. Não tem patente nenhuma. Mas é Capitão. Que moral é que aquele piloto tem para ser chamado Capitão? Mas e ele a falar das 3 perguntas fundamentais da segurança dos aeroportos? Ele a dizer, o gajo a perguntar-lhe: foste tu que fizeste as tuas malas? Não! Não, foi meu vizinho, mas fez. Ele é que sabe o que é que eu levo. E ele a dizer, e as suas malas estiveram sempre consigo? Não. Normalmente, na véspera do voo, mesmo quando a lua está a erguer-se, deixo as minhas malas no meu jardim, sem qualquer tipo de supervisão, toda a noite. Só para dar sorte. Mas ele fala muito desse... Não é, no fundo, um problema de autoridade e a necessidade que o povo americano tem de segurança, tem que estar tudo seguro e não sei o quê. Ele faz também um beat, ele a dizer: o que é que se passa neste país? Toda a gente tem medo de germes e micróbios. Mas ele mesmo bem zangado, ele a dizer: medo de germes, punhetas do caralho. E ele depois começa a contar e ele começa a comparar a perspectiva com a perspectiva dos outros. Ele a dizer que quando estava em Nova York, ele tomava banho no Rio Hudson, mais os amigos, que aquilo era lixo. Era nojento, era lixo. Era uma mara de lixo. E nenhum deles ficou doente, mesmo por causa disso, estás a ver? Posteriormente não apanharam o pólio, que tiveste aquela propagação do pólio na América, que matou muita gente. E ele diz que nunca apanhou, porque era temperado em merda quente. Não, ele diz que, tipo, ele diz uma coisa e tem razão, que tipo, os sistemas imunitários das pessoas têm que ser treinados, eles têm que ter germes para matar. E por isso é que ele depois volta a criticar as crianças. Ele a dizer: hoje os garotos precisam de capacetes para tudo. Capacetes para brincar, capacetes para andar de bicicleta, capacetes para andar de carro, só não precisam de um capacete para tocar o bicho. Ainda. E é nesse stand-up, estava-se a ver no Euphoria, ele depois também fala disso. Ele a dizer: estes pais de hoje em dia não querem que os filhos estejam sozinhos. Só Deus sabe, podem começar a tocar ao bicho se estiverem sozinhos, Deus me livre. Já viste? Não podem estar no jardim a brincar com um pau, a fazer um buraco. É que tu se conjugares os stand-ups todos, tu vês que ele consegue relacionar todas estas coisas, tanto a segurança, como as crianças, como a religião. Estás a ver? Também é um ponto muito forte. Ele nesse também fala sobre... Ele fala... sobre jurar sobre a Bíblia. E é tão épico, é mesmo de partir assim. Ele a dizer: então, e se eu jurar numa Bíblia chinesa em braille, ao contrário, sem metade das páginas? Vale o mesmo que jurar numa Bíblia normal? Mas ele tem razão. Qual é a cena? I swear on the Bible. Então, e por exemplo, uma pessoa... Ele estava-se a referir mais na questão dos tribunais, quando isso acontece. Então, e se eu for ateu, faz diferença? Ou se um gajo for muçulmano, ou se um gajo for budista, como é que é? Vamos buscar outra Bíblia? Mas ele tem razão, e ele faz muita referência a essas coisas inúteis, a essas futilidades da sociedade, a esses rituais sem substância que tu tens e que ninguém fala. É verdade. E a cena é que ele consegue dizer isso e ter piada. Mas é que é demais como ele... Para mim, o George Carlin... Para mim, e acho que nós temos que olhar o George Carlin assim. O George Carlin não é só um comediante, mas é um filósofo moderno. É um filósofo... É um crítico e é um filósofo moderno. Tu ouves o stand-up dele e ouves as ideias dele e tu aprendes sempre qualquer coisa ao ouvir os stand-ups dele. E apercebes-te sempre de qualquer coisa que, se não tinhas já conhecimento, passas a ter. Sim, eu acho que é mais isso. Tipo, abre os olhos para coisas que tu se calhar tipo, estavam lá e nem sequer nunca pensaste nisso. E como estavas a dizer, eu por acaso quando estive a fazer alguma pesquisa sobre ele, havia muitos sites que diziam tipo George Carlin, crítico e comediante. Não no sentido crítico de criticar filmes, mas nesse sentido de criticar a sociedade. Eu gostava que ele ainda fosse vivo para o ver a criticar as cenas de hoje.
Tipo, as séries estúpidas deles, como aquele pessoal que é viciado em Facebook. E, e os gajos que andam sempre com os caps e caralho, estás a ver? E ele a falar, e ele a gozar com a música de hoje. Mas realmente o tema das redes sociais ele dá muito que falar. Aí a poesia, mano. Eu imagino a fazer um special só de redes sociais. Tem muito tópico. E ele a falar do pessoal que acredita em anjos. Estás a ver? Porque acho que houve um censo qualquer nos Estados Unidos e chegou-se à conclusão que 1 em cada 3 americanos acredita em anjos. E ele a dizer, mas esta gente anda toda doida, oh caralho, acreditar em anjos, porque é que não acreditam em goblins e unicórnios e o caralho? Se fosse a ver, a probabilidade é a mesma. Estás a ver? É mais. E ele a dizer, eu acho que isto é uma recaída de todas as drogas. Todas as drogas dos anos 60, 70, 80, eu acho que está a haver uma recaída geral neste país. Por isso é que isto está tudo a ver anjos. Entre tudo e abstinência ao mesmo tempo. Eu adoro a descrição dele sobre a religião. Ele a dizer, a religião fez-vos acreditar que há um homem invisível a viver no céu, e ele vê tudo o que tu vês a todos os minutos de todos os dias. Ele tem uma lista de 10 coisas que não quer que tu faças, e se tu fizeres uma dessas coisas, ele manda-te para um sítio onde tu vais queimar e gritar e sofrer todos os dias, a todas as horas, até ao fim do tempo. Mas ele ama-te. E se tu fores a ver essa tipo, a principal cena da religião cristã é ele castiga, mas ele morreu porque todos os nossos pecados. E ele depois a dizer, ele ama-te e precisa de dinheiro. Sim, porque ele é omnipotente e todo poderoso e sabe tudo, mas não consegue lidar com Não tem jeito para lidar com as finanças. Não é a cena dele. É demais. E eu adoro quando ele faz aquele beat sobre a desordem que tu tens na sociedade dos Estados Unidos, e ele a dizer, eu para mim era pegar em 4 estados dos Estados Unidos, mas lá, ele pegou num daqueles estados do sul, estás a ver? Era encher um com assassinos, outro com violadoras, outro com drogados e o outro com gente doida, estás a ver? E diz que só lhes dava água, comida e armas, estás a ver? Eles todos, e drogas, eles todos. Todas as drogas que eram confiscadas e caralho, iam para lá. E diz que depois era tudo dividido com rede, estás a ver? E só tinha um portão entre cada uma dessas cenas. Mas o portão só estava aberto uma vez por mês, durante 7 segundos. Estás a ver? E o portão tinha tipo meio metro de largura. Sim. E ele diz que nessas alturas eles procriavam. Mas ele diz que aquilo era teres um canal só a passar aquela merda. E ele diz que vendia, e ele tem razão. Sim, ele tem razão. Olha, eu via essa merda. E na América havia muito mais gente, mas também é uma coisa que ele critica muito ao longo dos stand-ups dele, é a cultura se pode chamar cultura, de reality shows que existe na América. Ele a dizer que se houvesse um reality show de suicídios, pessoal a tocar do Grand Canyon, havia pessoal a fazer fila, caralho, para se mandar só para aparecerem na televisão. Não, mas tínhamos que lhe dar qualquer coisa. Tipo um telemóvel ou uma merda qualquer. Uma madeira, não era preciso muito, era só dar qualquer coisa que o americano comum, à custa de qualquer coisa, faz tudo. Ele diz que é uma merda que se liga à parede e que faça um barulho. É o que ele diz. É o necessário para comprar o espírito americano. Mas ele tem razão. Não, pois, aquele tem razão. É demais. E ele a falar outra vez sobre as crianças. Ele a dizer que estava farto de ver aqueles autocolantes na parte de trás dos carros. A dizer, nós somos os pais orgulhosos de um garoto do quadro de honra, não sei o quê.
E ele a dizer, ele é que está com os pais, porque há aquela cultura de pais que gostam de se aproveitar do sucesso dos filhos para eles próprios. Ou seja, tipo, o meu filho tem estas notas, mas sou eu que pago a água e a luz e o gás. Ele a dizer que gostava de ver uma tal conta de nós somos uns pais de um miúdo que se revoltou contra os professores e não os deixou dobrar-lhes os espíritos para fazer as vontades dos mestres corporativos. Isso é que era um autoconto que eu gostava de ver. Mas esse é que era um autoconto com valor, caralho. Porque é a tal cena. É o gosto ou a infiltração da complacência. Ou seja, tu só obedeceres, só obedeceres, se fores cão mandado, estás a ver? Isso é bom, estás a ver? Isso é bom seres cão mandado, não sei o quê. Mas se fores revoltado e se pensares por ti próprio, já és um rebelde do caralho, um filho da puta, vais preso. Estás a ver? A cena é essa e eu também... E ele é um dos supremos exemplos disso. Foi expulso de todo lado, desistiu da escola, estás a ver? E conseguiu ter sucesso. Nunca foi subjugado a nenhuma dessas instituições e teve o sucesso que tem. E há uma voz que vale a pena falar, estás a ver? E vale a pena ouvir. E ele também, agora quando falaste nisso, outro dos temas que ele também costuma falar muito é o estado da educação na América. Ele a dizer que qualquer dia para entrar na universidade só precisas de um lápis. Exatamente. Qualquer dia só precisas de um lápis. Está tudo, os pais estão todos contentes de ter os filhos do quadro de honra, só que esquecem-se que atualmente toda a gente está no quadro de honra. Estou no quadro de honra. Mas é tão fixe, mano, como ele... É que ele diz sempre a verdade, mano. Ele não tem vergonha de dizer nada. Mano, foi uma das cenas que me comoveu. Fizeram-lhe uma homenagem. A filha dele, a filha dele também é uma figura. A Kelly Garland é comediante, é escritora e é jogadora de póquer e o caralho. É uma pessoa com sucesso, estás a ver? É uma pessoa que conseguiu ficar bem na vida graças ao pai que teve, estás a ver? E eu vi o Louis C.K., o comediante, estás a ver? O Louis C.K. a falar sobre o George Carlin, estás a ver? E ele estava a dizer que o Louis C.K. também foi uma pessoa que nunca tentou aspirar a mais nada, só comediante, estás a ver? E ele não conseguia ter sucesso, ele até aos 30 e tal anos ou não sei o quê, ou 20 e tal, ele nunca conseguiu ter sucesso como comediante. O Louis C.K., tipo, a aparição dele mais a um nível mais famoso é tipo uma coisa recente. E ele estava a dizer que ele sempre olhou para o George Carlin. O George Carlin sempre foi o ídolo dele, estás a ver? E o Louis C.K. a fazer, ele já com a voz a tremer e ele a tremer toda, a fazer força para não chorar na homenagem dele. Ele a dizer que tudo o que lhe aconteceu de bom na vida, tudo o que ele alguma vez vai fazer na vida dele, foi por causa do George Carlin, estás a ver? Ele deve toda a vida dele ao George Carlin, estás a ver? E ele depois não conseguiu falar mais, teve que pousar o microfone porque não conseguiu aguentar mais as lágrimas. E há muita gente que deve a sua vida e deve as suas ideias a este homem. Nós vamos a ver e estamos a falar tipo de um comediante. Estamos a falar de um comediante, man. E é um comediante que ele transcende muito mais isso. Ele transcende tudo isso. Ele é um filósofo, ele é um crítico, ele é quase uma espécie de profeta moderno. Sim. Estás a ver? Ele tem a sua própria doutrina e tem a sua própria maneira de ver as coisas. E o George Carlin nunca tentou que as pessoas pensassem da maneira que ele pensa. Ele sempre tentou que as pessoas pensassem por elas. Estás a ver? Pensassem por elas. Ele nunca... Era isso que ele queria e acho que é o maior desejo dele. E acho que a maior homenagem que... Eu que sou um grande fã dele, e devo muita das minhas ideias e muito da minha maneira de pensar a este homem. Eu acho que a melhor maneira de o honrar, estás a ver, é eu pensar por mim mesmo e ter as minhas ideias. Porque acho que é isso que ele mais desejava de toda a gente. E acho que quando a forma dele fazer comédia, e muitas vezes fazer comédia à custa de criticar, é tipo para a audiência começar também a ver que pode fazer aquilo, pode criticar as coisas que acontecem. E se fores a ver, outro dos temas também no Jamming in New York que ele fala é que os americanos, tipo, they roll on command, como os cães. Tu dizes rebola e os cães rebolam. E os americanos é a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu achei piada ela falar da guerra do Vietnã, ela dizer, eu não senti essa guerra
da maneira que o governo disse que nós devíamos sentir. E é um bocado assim, porque o governo dos Estados Unidos procura ordenar às pessoas o que sentir e o que pensar, estás a ver? Assim como muitos governos. Mas pronto, estamos a falar de George Carlin, temos que falar do governo sobre o qual ele teve. E ele procura muito isso. Ele disse da outra vez que a segurança dos aeroportos é mais uma maneira de o governo vos relembrar que podem meter-se convosco a qualquer altura que eles queiram. Mas ele depois disse, até vocês deixarem, ou enquanto vocês deixarem, estás a ver? Ele sempre procura que o povo abrisse os olhos, estás a ver? Mas as pessoas riam-se dele, mas não pensavam no que ele estava a dizer. E tu quando... E a cena é essa, tu tens que ouvir o George Carlin, mas para além de te rires, para além de ficares feliz, tens que também ter uma parte de reflexão sobre aquilo que ele diz. Procurares absorver aquilo que ele está a tentar dizer. Sim, e eu acho que isso é uma coisa que se calhar não acontece com muitas das pessoas que tiveram o privilégio de ver os shows dele ao vivo e não havia nada que ele pudesse fazer em relação a isso. Não, mas assim, tu tens muita gente que se apercebeu da mensagem do George Carlin e que levou isso para a frente. Mas é assim, pode-se dizer que grande parte das pessoas não estava... Tu tens que ouvir, tens que te rir, mas também tens que tirar as tuas próprias conclusões daquilo que ele diz e teres a verdadeira mensagem, porque aquilo tem tudo dois sentidos. Tem o sentido de humor e tem o sentido de crítica e de reflexão. É mais do que um stand-up. Os specials dele são mais que stand-ups, são mais que comédias. E aí vê-se o facto de nós estamos aqui já a falar há um bom tempo e tudo o que ele falou conseguimos arranjar motivo de reflexão e discussão. E por isso é que eu digo, é um comediante que se deve ouvir, man. Que se deve ouvir os stand-ups dele e que se deve olhar as coisas pela maneira que ele olha e tentar perceber realmente o que ele quer dizer, e que foi aquilo que falámos basicamente no último podcast com o Vendetta, que é o problema da autoridade dos governos. Muito do stand-up dele gira à volta disso. E depois é o problema da cultura superficial. Sim, e da mídia. Que foi aquilo que nos levou a fazer os podcasts. E ele também fala muito também em relação a isso do estado da mídia americana, que é mais uma maneira do governo ou de grandes corporações continuarem a controlar o povo. Ele consegue tu consegues perceber isso sem estares num ambiente pesado, meu. Ele consegue que tu percebas isso, percebas que está tudo mal, mas que te rias a saberes que podes fazer alguma coisa e que, se tu quiseres, pode ficar tudo bem, sem teres que estar numa depressão existencial. Percebe? Dá também... falta uma palavra. Esperança? E dá. É demais. É assim, ele próprio, ele já não tinha esperança nenhuma. Ele no fim da vida dele, ele próprio disse: eu divorciei-me disto. Ele diz que foi uma cena muito fixe que ele disse. Quando nasces neste mundo, tens um bilhete para o freak show, estás a ver? Para o circo. Mas quando nasces nos Estados Unidos, tens um bilhete para a primeira fila. É verdade. E é o que ele diz, ele agora fica na primeira... Ou no fim da vida dele, ele ficava na primeira fila, mas não participava. Tirava as notas dele, estás a ver? Escrevia o que ele queria, tirava as próprias conclusões dele, mas não se envolvia. Ele chegou a uma altura em que já não se queria envolver com aquilo. Sim, porque ele diz que... numa das últimas entrevistas dele, ele disse: eu já desisti da minha espécie, eu já não tenho qualquer tipo de esperança para com o homem seguinte, estás a ver? Ele estava farto daquilo. E isso nota-se também mais nos podcasts mais recentes. quase nos stand-ups mais recentes, em que ele fala que estava a ver destruição, que tipo gostava de ver. Eu gostei tanto dessa cena, man. Foi tão épico que eu nem consigo. Eu basicamente disse que gostava que houvesse um acidente natural e que depois as pessoas fossem para um hospital e depois acontecesse só qualquer coisa no hospital e tipo aquilo. Foi o último beat dele no Life is Worth Losing. Ele a dizer que começava tudo com um incêndio, mas acabava com uma fissura no tecido espaço-tempo
que alterava a conjetura do universo e depois havia um segundo Big Bang em que ficava tudo bem. Ele transformou o desastre e acho que a mensagem que ele queria dar era que, apesar de todo o caos que pode haver e todo o descontrole em todo esse ódio cá no mundo, há de haver um género de um renascimento, estás a ver? De um reset em que as coisas vai ficar tudo bem, um certo equilíbrio natural. Não importa quanto tempo demora, eventualmente há de ficar tudo bem. Mas é preciso que as pessoas ajam, estás a ver? É preciso que as pessoas pensem. Ele nesse stand-up falou muito, ele a falar dos americanos gordos, ele dos americanos comem tudo, tudo. Mas foi. Se tu estivesse a vender cus de rato fritos num pau, eles comiam aquela merda. Desde que seja frito e tenha gordura, eles comem tudo. Comem tudo. Ele a dizer, vocês já olharam bem para estas pessoas que andam por aí? São monstruosas, são gordas, não sei o quê. Ele a dizer que... E eu olho às vezes para estes casais e eu penso, estas pessoas não fodem. Eu lembro-me disso, Ela a dizer, é estruturalmente impossível estas pessoas atingirem a penetração. Não é fixe. Quando ele disse isso. E se faz a ver, anatomicamente ele deve ter razão. Ela a dizer essa cena, é impossível eles atingirem a penetração. Se calhar estão naquele circo do Soleil ou não sei o quê. Só se for, porque realmente gordos como há certos americanos, e quer dizer, certos? Muitos, que aquilo a obesidade nem sei o nível em que está. Mas é a tal coisa, ele apesar de ter estado rodeado por essa cultura e dessa cultura lhe ter feito a revolta, ou trazer-lhe a revolta que trouxe, se não fosse isso, ele se calhar não tinha a maneira de pensar que atingiu, estás a ver? Porque no fundo ele precisou daquele meio nojento para chegar às conclusões dele, para chegar à conclusão que aquilo é errado. Sim, porque para o bem e para o mal o que te desenvolve e cria como uma pessoa é o meio em que te inseres. Exatamente, eu acho que ele, por exemplo, se estivesse numa Suécia ou numa Noruega ou num país onde não tens esse tipo de maneira de ver e fazer as coisas, ele se calhar não era o homem que foi. Não, se calhar por exemplo, tinha ficado pelo ator que ele ao início queria ser, por exemplo. Exatamente. E por vezes o desastre e a tristeza e a depressão que te envolvem é isso que te vai moldar numa figura crítica e capaz de ver o mal das coisas. Porque tu, se vives no paraíso, nada vai estar mal para ti. Foi como ele disse. As pessoas neste país dos Estados Unidos, não querem abanar o barco ou não querem abanar a conjuntura porque toda a gente tem um telemóvel que faz panquecas e lhe esfrega os tomates. Estás a ver? É verdade. Foi o que ele disse. E no fundo a cultura americana é isso. Eles estão completamente adormecidos por causa das merdas todas que têm, das possibilidades todas que têm. Ele a dizer que às vezes ao fim de semana saía e via uma família a sair com todo o tipo de veículos, possuindo todo tipo de veículos. Ele a dizer que era carro, moto, bicicleta, barco, moto d'água, moto de neve, tudo e mais alguma coisa. Estás a ver? Levavam aquela merda toda para a rua. Era o que eu estava a dizer. São demasiadas opções. E também critica muito a cultura americana de consumismo. Que tipo que a América se estava a tornar num grande shopping de uma costa à outra. Em que a única coisa que as pessoas gostavam disso. Porque a única coisa que elas querem fazer é comprar. Yeah. Ela a dizer que o passatempo nacional já não devia de ser o beisebol, que devia de ser ir às compras. E ele tem razão. Tem razão. Aquela gente é mesmo assim, meu. Não são tapadinhas de todo, estás a ver? Tanto que estão agora em martial law praticamente e nem dão por ela. Estás a ver? É o está-se bem. Enquanto é tal coisa. Eu não tenho a certeza se isto foi ele que disse ou se eu ouvi no outro lado. Mas ele a dizer que um dos problemas da América, toda a gente, tipo, as pessoas não são pobres. Tipo, são aspirantes a milionários. Foi ele que disse isso. Ok, pronto, eu agora estava um bocado na dúvida. E se faz a ver, é verdade. E é isso que faz com que as pessoas não se revoltem. Porque toda a gente pensa
que vai ter aquele falso American Dream que um dia vai ter bué da paca e pode viver à grande e à francesa. E tipo, e não veem o estado em que estão por causa dessa ilusão. E foi tal e qual como ele disse, mano. É o sonho americano, porque tu tens que estar a dormir para acreditar. Exato. Eu essa aí, isso é uma coisa tão verdade e tão triste, e ele diz isso de forma que uma pessoa conseguiu se desmanchar a rir. Ele quando disse isso, mano, é como te diz, eu nem sabia se havia de me rir ou não. Porque é ao mesmo tempo uma coisa tão deprimente, E ao mesmo tempo uma coisa que é tão irónica, estás a ver? É mesmo dele, não havia mais ninguém. Ninguém conseguia dizer as coisas que ele disse como ele disse. Se fosse, é que mesmo que fosses tu a pegar neste material, mano, fosse outro gajo qualquer, ele não conseguia fazer as coisas da maneira que ele fez. Assim como ninguém conseguia fazer as coisas como o Richard Pryor fez, assim como ninguém conseguia fazer as coisas que o Lenny Bruce fez. São cenas que são daqueles homens. Sim, as cenas são como são porque foram feitas por aquelas pessoas. E ninguém conseguia fazer aquilo daquela maneira, meu. É demais, man. Este George Carlin é demais. Like to start with a list of people I can do without. A proctologist with poor depth perception. Any woman whose hobby is breastfeeding zoo animals. A cross-eyed nun with a bullwhip and a bottle of gin. A waitress with a visible infection on her serving hand. And any man whose arm hair completely covers his wristwatch. Okay, that's enough of that. Fica então aqui a nossa homenagem ao grande gênio da comédia, ao grande filósofo moderno, crítico da nossa sociedade, George Carlin. Aconselhamos que toda a gente nunca tenha visto, vão ver, a sério. Nós deixamos os links na descrição, Sim, deixamos os stand-ups, deixamos tudo o que houver no YouTube, toda a informação necessária nós vamos deixar na descrição. E vejam, porque eu não conhecia e sinto-me muito melhor depois de ter visto todo este conteúdo que este grande homem criou. I'll be right back. I gotta take a dump. Para a semana, vamos falar do livro que nos levou a fazer este podcast e que nós referenciamos no nosso podcast 0, no nosso podcast de introdução, A Civilização do Espetáculo, de Mário Vargas Llosa. E é o Prémio Nobel 2010 da Literatura. É o livro que faz a crítica à civilização moderna, daí o nome Civilização do Espetáculo. E ao estado em que a cultura se encontra. E que foi um dos principais motivos pelo qual nós começámos a fazer este podcast. Ficamos assim então. Para a semana vamos falar da civilização do espetáculo e sobre a homossexualidade do André. Isso não era para... Isso era para agora? Não, o André não é homossexual, é um rapaz comprometido. Com uma rapariga. Nenhuma vez este podcast não pode dizer estas coisas. Mas ele não faz bolo. Eia, man! Pois é. Então pronto, vamos falar sobre bolo também. Ok. Anyone can have bad breath, but you could knock a buzzard off a shit wagon. Podcast Quebra-Gelo. A ignorância é difícil de matar.